Agora a gente vai fazer exercício básico, exercício de nível tranquilo, para depois aí eu vou deixar de dever de casa para a gente fechar na próxima aula as questões de concurso. Então, para fechar isso daí, vamos embora só fazer esses 3 exercícios de fixação, em que eu coloquei aí para você o quê? Situações de verbos impessoais, verbos auxiliares de locução verbal, só para você fixar esses conceitos que você já viu, tá bom? Acabou. E aí eu quero você depois brincando com as questões, porque aí eu trouxe uma sequência de questões, desde bancas como mais simples, até FGV, CESP no final. Foram 17 questões que eu coloquei no material, tá bom? Então, vamos embora lá. Agora, só para a gente exercitar do zero, Adriano, o que você tem que... O que eu tenho que fazer aqui? Vamos embora, eu coloquei 3 exercícios. Identifique os verbos impessoais nas frases a seguir. Tranquilo, é só para você grifar quando houver, porque às vezes não há, verbos impessoais. Lembrando que verbos impessoais, olhe para mim, são, lembra as situações? Verbo impessoal é aquele que indica fenômeno da natureza, estruturas lá de fenômenos climáticos, ou o verbo haver, naquelas 3 situações. Cuidado com verbos no sentido figurado. Há verbos que no sentido figurado não são impessoais, são pessoais. Bora lá. 1. Chovia forte naquela tarde. Há verbo impessoal aqui? Eu vou usar marca-texto quando houver. Há verbo impessoal? Sim, chovia. O verbo chover é impessoal. É um verbo que indica fenômeno da natureza. B. Choveram reclamações no site. Olhe para mim, olhe para mim. São situações iguais ou são situações diferentes? Aqui não é o chover no sentido denotativo. Chovia aqui tem o sentido denotativo. Agora, choveram aqui está no sentido figurado, conotativo. Choveram reclamações, aqui o verbo é pessoal. Reclamações é o sujeito. Esse verbo é verbo pessoal, ele tem sujeito, tá bom? Então, ele é pessoal. Por isso, eu só vou marcar com X as que tiverem verbo impessoal, tá? A letra A tem, a B não tem. C. Fez frio de madrugada. Impessoal ou pessoal? Bom, o verbo fazer aí, indicando alterações climáticas, né? Então, ele é impessoal. Essa letra C tem verbo impessoal. Vamos para outra. Irritado, o homem trovejava insultos. Você entendeu? O trovejar aqui está no seu sentido real ou está no seu sentido figurado? Nesse caso, o homem trovejava. Sujeito é o homem. Tá bom, então, esse verbo está no seu sentido figurado. Está tomado como pessoal. O homem é o sujeito. E faz sol lá fora. E F, saiu o sol lá fora. Qual é a diferença entre essas 2 frases? Isso aí é FGV. Ó, eu voei alto. Impressionante como conceitos tão simples são explorados em provas de tão alto nível. Aí, a letra F é FGV. Olhe para mim. A gente está falando da mesma coisa? Os 2 verbos estão tomados aí com o mesmo sentido? Os 2 são impessoais, as 2 estruturas são iguais? As 2 estruturas são de impessoalização? Quando se diz faz sol lá fora, aí quem é que faz? O sol está fazendo alguma coisa? É só pensar assim, ó. É só pensar assim, o sol está fazendo alguma coisa? O sol é que faz? Não. Não faz sentido dizer que o sol faz. O sol não faz nada, concorda? Então, não dá para dizer que o sol faz. Quem é que faz? Ninguém faz. Ninguém faz. Peraí que isso aqui apertei sem querer. Quem é que faz? Ninguém faz. Então, esse fazer aqui é impessoal. Esse é. Por quê? Ah, Adriana, eu tô achando que o sujeito é o sol. Como assim o sol faz?
Não, só um faz. Né? Concorda? Agora veja a letra F. Saiu o sol lá fora. Quem é que saiu? O que é que saiu? O sol. Agora estamos falando do sol que saiu. Nesse caso, a situação é diferente. O saiu é verbo pessoal. Basta colocar a frase na ordem direta. O sol saiu lá fora. O sol é que saiu. Diferente de faz sol. Faz sol é uma referência ao clima. Saiu o sol, aí o sol apareceu. O sol saiu. Já é uma situação pessoal, de verbo pessoal. Você entendeu? O que as grandes bancas fazem é questionar, porque muita gente decorou que tudo que tiver sol, você entendeu que o outro lá vai falar, apareceu o sol, chuva é impessoal. Entendeu? O outro lá vai dizer, sempre que aparecer sol, chuva, você coloca oração sem sujeito, verbo impessoal. Mas não, né? Entendeu, Adriana? Eu entendi, minha filha. Isso é legal demais. Vambora! Exercício 2. Destaque os verbos auxiliares nas frases a seguir. Esse exercício aí é só para você treinar locução verbal, verbo auxiliar, tá bom? Tranquilo isso daí. Destaque os verbos auxiliares nas frases a seguir. Letra A. Não estamos cumprindo o artigo blá, blá, blá. Essa é a locução verbal, não estamos cumprindo. Nessa locução verbal, eu tenho o estamos, que é um verbo auxiliar, e o último verbo é o cumprindo principal, tá bom? Então, tá bom, Dri, tô entendendo, minha filha, então isso aqui é o auxiliar. Tá vendo como ele carrega tudo nas costas? Tá vendo como o principal fica ali quietinho? Quietinho. O principal é que indica qual é o sujeito, qual é o objeto, por exemplo, quem cumpre, cumpre alguma coisa, objeto direto. O principal, isso foi uma coisa também que eu aprendi e levei para a vida, sabe? O principal é que determina simpaticamente a frase. É para ele que você olha para achar o sujeito, porque ele é o principal, afinal, é ele que manda. É para ele que você usa essa lógica que você não vai esquecer mais. É para ele que você olha para saber quem é o sujeito, para saber quem é o objeto. O auxiliar não, coitado, ele só obedece. Ele concorda com o sujeito. O principal manda e ele obedece, entendeu? Tá, vem, ó, B. Na letra B, cadê a locução verbal? Como estava na cadeia, não pôde fazer delação premiada. Primeira coisa que a gente faz é achar a locução verbal. Na locução verbal, ó, o último é o principal e o primeiro é o verbo auxiliar. Achei o verbo auxiliar. É ele que carrega tudo nas costas. Ele é que indica que essa locução verbal está no pretérito perfeito. Ele que concorda com o sujeito, pôde. Letra C, devem existir formas, olhe para mim, olhe para mim. Isso aqui é uma locução verbal. Na locução verbal, o último verbo vem sempre na forma. Vem sempre na forma nominal, ele é o chamado verbo principal, e o auxiliar carrega tudo nas costas. Devem existir, ó, tá vendo? Esse aqui é o auxiliar. O auxiliar é o deve. Tá bom? É o deve. Ele, na concordância verbal, ele que obedece. Ele é que concorda. Adriana, por que ele está no plural, minha filha? Porque o sujeito é formas de garantia. Tá vendo esse sujeito? Formas. Esse é o sujeito. Então, como o sujeito está no plural, tá vendo como o sujeito está no plural? Formas. Como o sujeito está no plural, o auxiliar fica no plural. O auxiliar obedece tudo, entendeu? Porque o principal é o existir. E se o principal fosse o haver? Posso complicar um pouquinho? Não é complicar, você já sabe isso. Se o principal fosse o haver, deve haver formas. Adriana, e se fosse deve haver? Deixa eu só complicar um pouquinho que você já sabe isso. Ó. Se fosse deve haver, preste atenção. Quem é que manda? Quem é que manda? Não é o haver? Não é ele que manda? Ele não é o principal? Ele não é o haver com sentido de existir? Não é o haver com sentido de existir? Não é impessoal? Não é impessoal? Esse haver aqui não é impessoal? Ele é igual a existir? Deixa eu colocar aqui o existir. Lembra que o haver com sentido de existir é impessoal? Então, o auxiliar vai carregar a impessoalidade, porque o principal manda, o auxiliar obedece. O auxiliar, ele só obedece. Ó, nesse caso aqui era o existir. O existir tem sujeito. Mas quando eu troco pelo haver, ó, formas
deixa de ser sujeito e passa a ser objeto direto, porque o haver, com o sentido de existir, é impessoal. Então, o auxiliar obedece, ó, deve haver. Porque o auxiliar, ele só cumpre ordens. Ele cumpre ordens. Se o principal mandar, ele se flexiona. Se o principal for impessoal, é o principal que manda. Se o principal for impessoal, o auxiliar vai carregar a impessoalidade. Por isso que lá na aula de concordância verbal, eu vou te ensinar um outro mantra que a gente já vai antecipar aqui agora, que é o auxiliar carrega a impessoalidade e a pessoalidade do verbo principal. Olha que mantra gostoso, ó. O auxiliar carrega a impessoalidade e a pessoalidade do verbo principal. Ele carrega a impessoalidade ou a pessoalidade do verbo principal. O auxiliar carrega a impessoalidade, porque o haver contamina esse verbo. Então, ele carrega nas costas, coitado, a impessoalidade ou a pessoalidade do verbo principal. Entendeu? Por quê? Porque essa é a lógica da locução verbal. Um manda, o outro obedece. Entendeu? É isso. Ó, D, vamos embora para D. Para que a economia continue funcionando, não podemos mais esbanjar. Na letra D, há duas locuções verbais. Na letra D, há duas locuções verbais. Adriana, minha filha, eu estou com uma dúvida. O auxiliar sempre vem primeiro na frase? Ótima pergunta, pergunta honesta. Vá de trás para frente. Presta atenção, a pergunta da colega é ótima, eu vou até guardar, porque eu vou responder a pergunta dela. Pergunta honesta, eu sempre tive essa dúvida. Eu tinha problema de coordenação motora que eu falava assim, qual é o auxiliar? É o primeiro? Ou é o segundo? Ou é o terceiro? Qual é o principal? Então, presta atenção. O principal é o último. Os outros são auxiliares. Presta atenção. Na locução verbal, ó, para que a economia continue funcionando. Isso aqui é uma locução verbal. Nessa locução verbal, vá sempre de trás para frente, ó. O principal é o último e o que sobrar é auxiliar. Não comece do início, comece do final. O principal é o último, o auxiliar é o outro, ó. Não podemos mais esbanjar. Adriana, isso aqui é uma locução verbal também, minha filha. Adriana, como assim? Isso aqui é uma locução verbal, Adriana. Eu posso ter um negócio ali no meio da locução? Claro que pode. Já falei isso para você. Eu posso ter advérbios, preposições que estejam ali entre o auxiliar e o principal. Não há problema. Foi o que eu falei lá no início da teoria, no início do vídeo. Nem sempre eles vêm coladinhos um ao outro, sabe? O auxiliar coladinho ao principal. Não, eu posso ter coisas no meio ali. Nesse caso, esse mais, que é um advérbio. Isso aqui é um advérbio que está se interpondo ali na locução verbal. Problema nenhum. Continua sendo uma locução verbal. Tá, entendi. Ó, esse aqui é o último, que é o principal, e esse aqui é o auxiliar. Podemos. Entendeu? Tá bom. Comece sempre de trás para frente, ó. O garoto acabou chutando a bola para longe, ó. Acabou chutando, locução verbal. Qual é o principal? Principal é o chutando. Qual é o auxiliar? O auxiliar é o acabou. Entendeu? Tá? Ó, presta atenção. Vamos ver aqui ó, Aline, eu mudo a pessoa para achar o auxiliar. Não dá, Aline, para usar esse macete. Esse macete só vai até a página 5. Não use esse macete não, Aline. Não vou nem falar que é para não colar. Ó, não use esse macete, vai por mim. Vai por mim. Para você saber qual é o auxiliar, basta você entender que o principal é o último e os demais serão auxiliares, tá? Por que eu estou falando isso? Letra F. Letra F, ó. Aquelas formas poéticas deixaram de ser valorizadas. Quando você diz deixaram de ser valorizadas, isso aqui é uma locução verbal. Não daria para usar esse teu macete aqui. Então, por isso que eu não uso. Há macetes que parecem funcionar porque quando a pessoa apresenta, não coloca exemplo de alto nível, só coloca exemplo bobo. Com exemplo bobo, macete bobo resolve. Mas quando a questão é de mais alto nível, o macete não resolve. Por isso que eu tenho cuidado com isso. Ó, aquelas formas poéticas deixaram de ser valorizadas. Veja,
Na locução verbal vai por mim. O último é o principal. Os demais são auxiliares. Sigo o que eu falei. Porque esse negócio de ficar mudando o sujeito para achar qual é o auxiliar, você só conseguiria achar esse. Esse aqui você não conseguiria. Então, é furado esse macete aí. Confia em mim, tá? Tudo bem? Então, use essa lógica. Na locução verbal, o último verbo é o principal. O que sobra, porque, entenda, você pode ter um ou mais verbos auxiliares numa locução verbal. É que o outro lá ensinou pra gente que só haveria um auxiliar e um principal. Balela, quem dera. Numa locução verbal, você pode ter uma estrutura de mais de um auxiliar. Você pode ter, como esse caso aí, ó, aquelas formas poéticas deixaram de ser valorizadas. Entendeu o que eu tô falando? Ó, você tem o último é o principal e os demais é que são auxiliares. Por isso que eu te disse, não esqueça esse recado. Na hora de identificar qual é o principal e qual é o auxiliar, o último é o principal e os demais são auxiliares, tá bom? Os que sobram. Para fechar, não dá para ir. Eu, se fosse você, eu não iria embora sem o exercício 3. Porque o exercício 3 é patrimônio para fechar essa aula. Depois você vai brincar resolvendo questões. Olhe para mim, porque é o exercício 3, com as suas 475 frases, são só 6, que vai organizar a sua vida. Nesse exercício, agora a gente vai juntar tudo. A gente vai olhar para o verbo haver e vai entender quando é que ele é auxiliar, quando é que ele é impessoal e quando é que ele pode ser as duas coisas. Presta atenção, porque sem esse exercício você vai ficar só iludido achando que sabe. Esse exercício é que vai resolver. Foco agora. Vem. Ó. Diferencia o verbo haver como auxiliar. Pessoal, foco aqui agora. Eu não vou conseguir olhar para o chat agora. Eu quero vocês prestando atenção. Ó. Diferencia o verbo haver como auxiliar ou impessoal. A. Há casas velhas. Esse é o verbo haver com o sentido de existir. Esse é o verbo haver com sentido de existir. Beleza? Verbo haver com sentido de existir. Existem, ó, existem casas velhas. Ele é um verbo, ele está tomado como impessoal. Vou colocar VI impessoal, VA auxiliar. Vou fazer o que vocês estão fazendo aí. Vou colocar I para impessoal ou A como auxiliar, tá bom? B. Se os alunos houvessem lido, você está entendendo que aqui não é o haver com sentido de existir? Você está entendendo que aqui foi o que a gente falou? Você tem aqui uma locução verbal e que nessa locução verbal o último é o principal e os demais são auxiliares. Então esse aqui é auxiliar, não é o haver impessoal? Pronto. Na letra C, ó, vou até colocar aqui em cima, ó, esse é o verbo haver com sentido de existir. Existem. Ó, muitos problemas havia naquela família. Tá entendendo que esse havia aí é o haver com o sentido de ocorrer? Tá entendendo? É como se eu dissesse, muitos problemas ocorriam naquela família. Esse é o haver com o sentido de ocorrer. Ocorrer, acontecer. O haver, quando tem o sentido de ocorrer, suceder, acontecer, é impessoal. Por isso que ele fica na terceira pessoa do singular. Entendeu? Por isso que ele tá no... Adriana, eu achei, minha filha, que muitos problemas fosse o sujeito, porque, ó, tá uma coisa linda. Tá antes do verbo. Ele tá antes do verbo, mas ele não é sujeito, não. Porque o haver, quando tem o sentido de ocorrer, ele é impessoal. Então, muitos problemas é um objeto direto que foi anteposto. Olha isso. O outro lá vai dizer muitos problemas haviam. Você não, porque você sabe que o haver, quando tem sentido de ocorrer, é impessoal. Entendeu? Tá bom, foi só para pegadinha a letra C. Hein? D, ele havia herdado dinheiro. Ele havia herdado, isso aqui é uma locução verbal. São dois verbos juntos, tudo bem? Ele havia herdado. Tá bom, o último verbo é sempre o principal. E o outro é o quê? O outro é o auxiliar. Então, esse aqui é auxiliar. Não é o haver com sentido de existir. E
Nunca houve tantos casos de depressão. Verbo haver aqui tem o sentido de ocorrer. É como se eu dissesse, nunca ocorreram tantos casos de depressão. Verbo haver com sentido de ocorrer é impessoal. E o que vem ao lado, tantos casos de depressão, não é sujeito não, é objeto direto. É objeto direto, tantos casos, né? Porque o haver com sentido de existir não tem sujeito, e sim objeto direto, tá bom? E na letra F, há de dar tudo certo. Olhe para mim, olhe para mim. Ó, locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. O último verbo é o verbo principal. E você, que já passou por isso tudo, já sabe que quando vem uma preposição aí no meio, problema nenhum. Continua sendo aqui uma locução verbal, que eu posso ter uma preposição, um advérbio entre os verbos da locução verbal. O verbo haver aqui é um verbo auxiliar. Pessoal, que ele tem sujeito. Adriana, ele pessoal, ele tem sujeito? Qual é o sujeito dele? Tudo. Tudo vai dar certo, é o sujeito dele. Há de dar tudo certo. Tudo vai dar certo. Você entendeu que o haver, quando ele é auxiliar, ele não manda nada? Que ele é só um auxiliar? Que quem manda é o principal? Qual é o sujeito de dar? O que é que vai dar certo? Tudo. É para o principal que você olha. Adriana, ele é pessoal, ele tem sujeito? Sim, é um sujeito. Tudo. Tudo há de dar certo. Sujeito é tudo. O verbo haver aqui é só auxiliar. É por isso que a mesma situação, hão de existir soluções. Olhe para mim, é com essas duas frases que você vai debaixo do braço. Há de haver soluções, hão de existir soluções. Há de haver soluções e hão de existir soluções. Quando você olha para essas duas estruturas, hão de existir e há de haver, por que que no primeiro caso o haver foi para a terceira do plural e por que que no segundo caso ele ficou na terceira do singular? No primeiro caso, ele é auxiliar. No segundo caso, ele também é auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele não manda nada, ele carrega. Quando ele é auxiliar, ele carrega a pessoalidade, aquele mantra que eu te ensinei. É com esse mantra que você vai resolver essas duas frases finais. Só isso que eu vou te perguntar. O auxiliar carrega a pessoalidade barra impessoalidade. Você anotou esse mantra aí? Você anotou? O auxiliar carrega a pessoalidade barra impessoalidade do principal. O auxiliar, ele só obedece. Ele olha para o principal. Se o principal tiver sujeito, ele obedece. Se o principal não tiver sujeito, ele também obedece, porque o auxiliar só obedece. O auxiliar carrega a pessoalidade ou a impessoalidade do principal. Olha para o principal. O principal é pessoal? É. Qual é o sujeito? Soluções. Olho para o principal. Então, por isso que ficou hão de existir soluções. Por quê? Porque o auxiliar obedece, ele carrega, ele obedece, ele carrega a pessoalidade, a impessoalidade. Agora, veja a diferença. Há de haver soluções. O principal é pessoal. Peraí, deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou desviar. O principal é pessoal ou impessoal? Esse aqui é o haver com sentido de existir. É impessoal. Então, o auxiliar carrega. O auxiliar carrega a impessoalidade. Soluções não é sujeito, é objeto direto. Entendeu? É isso. É só fazer o dever de casa agora, as 555 questões de concurso. E eu já conheço aqui, meu povo. Quando eles começam a mandar muitos corações, não é tanto por amor, mas é muito por. Chega por hoje. Um beijo. Eu já vi, tá? Eu já percebi que está na hora de eu me calar. Hoje você chegou aqui, entrou num transe de formação de verbos. Vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal, tema. Descobriu que o verbo por deriva do poer. Adriana, eu quero saber mais isso, eu quero estudar gramática histórica.
Como assim? Tá bom demais, você já sabe muito. Você já viu tanta coisa hoje. Você já sabe identificar vogal temática, desinência monotemporal, desinência número pessoal, tema. Já sabe, já passou por locução verbal, verbo auxiliar, verbo pessoal, verbo impessoal. Que orgulho de vocês. Agora chega por hoje. Vou me despedir dos meus alunos do ao vivo. Galera que assiste a esse curso, faça o dever de casa. Eu volto corrigindo as questões e mais assuntos para você. Vem coisa boa por aí, tá bom? Beijo. Peraí. Muito engraçado que quando eu tô aqui corrigindo fazendo negócio, eu olho de repente pro chat assim, vários corações. Ou seja, a pessoa já não está mais comigo, já foi embora. Por uma questão de educação, ela mandou corações. Ó, galera, amanhã eu tô aqui de manhã, FGV. Acabaram de ocorrer duas provas, viu que eu falei? Acabaram de ocorrer. Por que eu falei acabaram de ocorrer? Olha pra cá. Acabaram de ocorrer duas provas. Por que eu disse acabaram de ocorrer? Ou por que eu não disse acabou de ocorrer? Porque o ocorrer tem sujeito. Ocorrer, qual é o sujeito de ocorrer? Provas. Então, o acabar vai concordar com o sujeito. Provas acabaram de ocorrer. Mas se eu tivesse dito acabou de haver duas provas, aí o acabar não se flexionaria, porque o haver, que é o principal, é que manda. O principal manda, o auxiliar obedece. Entendeu?